Ele levantou 1 hora da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1 hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. Ele, hoje... Ó, é difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas você não acha também que é um... Assim, ó, pelo amor de Deus, assim, todo mundo... Quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista, sabe também que eu não sou petista, e eu tô tentando ter uma conversa, assim, franca contigo. Então, ó... Eu quero sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem O voto sabe? é sigiloso, porra. Quem sabe? Eu não tenho que falar pra ninguém. Verdade. Mas, ó, eu acho que às vezes existe um exagero, e assim, falando especificamente do Bolsonaro, que, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, ele pensou que era umas meninas... Mas o que é interessante é que, assim, ele falou isso, acho que em 2 oportunidades, ao vivo, sabe? Assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. É porque, que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas. Ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí vem o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, tem uma propensão de mentir. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? Eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe, e ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social... ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Ô, Cris, tem 2 pontos aí. Primeiro, a questão do pedófilo. Acho que a resposta do Lula foi muito boa, né? Quando o Igor fala assim, mas você acredita que ele é pedófilo? Ele fala, ó, ele se comporta como, né? As declarações que ele deu. Mas ele não fala, é um pedófilo, é isso, é aquilo, ele não faz. E a segunda coisa é a questão da mentira. De fato, é muito ruim
eu imagino a situação, você tem que debater com uma pessoa que está mentindo e você sabe que é mentira e fica difícil argumentar, né? É muito difícil. Isso que ele colocou era algo que eu já pensava e pensei muito nesse debate de domingo, quando você via ali o presidente mentindo. Mas quando ele falou, sabe, quando você se coloca no lugar, você vê que realmente para ele é um problema ter que debater com tanta mentira, né? E a gente vem falando a cada pós-debate que a gente faz, alguém dos espectadores ou a gente mesmo fala. E tá todo mundo comentando isso no Twitter. Tem que ter agência de checagem fazendo imediatamente depois. Filho, gente, vocês estão ouvindo, né, que tá vazando o som às vezes. Filho, agora eu não posso falar, tá? Agora é o momento ao vivo. Não posso, vai ter que se virar. Tá bom? Depois eu vou lá. Não dá mesmo. Desculpa, gente. Então, é que meu filho, mãe, solo, é isso aí. Filho, vai ter que se virar. Desculpa aí, tá? Mas daqui a pouco a gente desliga. Relaxa. Vai se virar. Você já tem idade. Então, agora é isso. A criança vai ter que se virar. A gente vem falando, tem que ter agência de checagem, né? Para fazer imediatamente. Mas, por mais que essa ideia seja talvez boa, eu fico me perguntando mesmo se é factível fazer isso num debate, que tenha um telão, que as pessoas coloquem as informações erradas que os candidatos deram. Agora, é meio absurdo também, né, Mara? A gente ter que fazer isso, ter que discutir isso, que a gente esteja falando com autoridades, no caso do Bolsonaro, um presidente em exercício, quer dizer, não deveria poder mentir, tem o decoro do cargo, tem a palavra dele, ele tem que prestar contas à população. Então, isso já virou tudo meio absurdo, né? Já tá esquisito. E eu também achei boa essa resposta do Lula sobre a pedofilia, e eu fiquei com uma sensação, assim, quando eu escutei o Igor perguntando, mas você acha mesmo que ele é um pedófilo? É como se dizendo, mas ele pegou aquelas meninas? Não pegou, a gente sabe que não pegou. E isso é uma passação de pano para um comportamento que é muito violento. Não importa o que ele fez, ele é presidente da República, ele não pode chancelar esse tipo de comportamento, ele não pode insinuar que um cara de 67 anos pode ter pintado um clima com uma garota de 14. Isso é completamente absurdo. Eu conheço inúmeros casos de mulheres que foram abusadas nessa idade por homens bem mais velhos, da idade dele, por exemplo, por pai, por avô. E você, presidente da República, tem uma responsabilidade imensa de jamais chancelar esse comportamento, autorizar, legitimar. E quando você fala, por isso que eu falo muito aqui, né, desses comportamentos violentos, de falar sobre uma mulher que não merece ser estuprada, isso chancela e legitima um discurso violento contra nós, mulheres, que lá na frente vai terminar em violência mesmo, né? Que é enfim, do estupro ao feminicídio. Então, não importa para mim se a gente vai acreditar ou não vai acreditar que ele, de fato, pegou uma menina mais jovem. Não se trata disso, né? Mas quando você está em rede nacional falando... pintou um clima, vi a menina, entrei na casa, isso assim, é de uma violência, não pode, e ele tem que ser responsabilizado por isso, a gente tem que cobrar, não pode, então assim, eu entendo a decisão do Alexandre de Moraes, embora eu discorde do fato de não poder, porque eu não acho que está tirado de contexto, né, eu entendo a campanha não poder cortar frases, tirar do contexto e usar é uma decisão. Agora, a gente que já viu os planos sequência, sem cortes, do Bolsonaro falando isso em mais de uma ocasião, acho que foram 3, pelo que eu contei até agora, vídeos vazados com essa mesma história, ensinando que as meninas foram exploradas sexualmente e que naquele momento, portanto, ele não fez nada contra isso, o que é prevaricação. Se não for mentira, como as meninas vieram dizer, né? Na verdade, elas são trabalhadoras de estética, era um curso, não tinha nada disso. E aí, em última instância, o que vira isso é aquela coisa da... Bom, gente, se ela estava se arrumando num sábado, é a mesma coisa que dizer, bom, gente, ela estava de mini saia, então ela mereceu. A gente sabe onde esse discurso vai parar. É muito violento e a gente, como mulher, não pode aceitar. Então, sinto muito, assim, tem gente que já fica aqui no chat me falando aperta 13. E assim, gente, eu não sou petista, não estou aqui para defender o Lula especificamente. Agora, eu vou falar sempre contra um candidato que seja violento contra as mulheres. Eu acho que é um dever e também a favor da democracia. Obrigada de nada. E é um cuidado que tem que se ter. Eu até
não é que entendo, mas tem certas frases, isso tem a ver com machismo, com misoginia, com racismo, que culturalmente foram se perpetuando, e mesmo que não seja um pedófilo, na hora que fala isso, você está autorizando um pedófilo. Esse é o ponto. Está legitimando. Está legitimando, porque você fala, pinta um clima, você está normalizando pintar um clima com uma menina de 13, 14 anos. Então, assim, uma menina de 13, 14 anos, com um rapaz de 13, 14 anos, eles vão pintar o clima ali entre eles e tal, mas não pode chegar um senhor de 63 e falar que pintou um clima. Eu chutei 63, nem sei qual é a idade do presidente direito. 67, eu acho. 67, tá vendo? O presidente foi até bacana, hein? Reduzir a idade. Mas não pode pintar, essa expressão pintar um clima numa relação entre o presidente da República e jovens e adolescentes, não pode, está fora do contexto, entende? Esse é um ponto que tem que ser... o presidente da República, ele tem que ajudar a melhorar o país, entende? Então, quando o presidente da República usa máscara no meio de uma pandemia, ele está dizendo para aquele eleitorado inteiro que confia nele que é importante usar máscara. Quando ele toma a vacina, esse exemplo que ele dá ajuda milhões. Quando ele não toma, quando ele não usa máscara, o simples fato dele não fazer isso, ele tem que entender que muitas pessoas o seguem, muitas pessoas acreditam nele. Imagina, olha quantos milhões de votos ele teve, essas pessoas, ele tem a obrigação de zelar por essas pessoas. Então, o exemplo dele é muito importante. Por isso que não pode pintar clima com jovens, né? É muito complicado isso, não dá para ser desse jeito. Não é aceitável, né, Mara? Não é aceitável. A gente não pode passar pano. E esse país é um país muito violento contra as mulheres. A gente é o segundo em ranking de exploração sexual de menores. A gente devia olhar isso com absoluta urgência. Eu tô te falando, eu trabalho com isso, eu escuto mulheres vítimas como jornalista, né? Eu escuto mulheres vítimas de violência. Quase todo dia uma mulher me procura. Eu conheço inúmeras mulheres que foram abusadas na infância. É de uma tristeza, é um trauma para o resto da vida. E os homens, como disse, aliás, o seu Jorge hoje à Globo News, falando sobre o episódio de racismo que ele sofreu, ele falou isso. Como o racismo é um problema dos brancos, a questão da misoginia é um problema dos homens também. Os homens vão ter que atacar isso. Não adianta a gente, mulheres, a gente se educar para não colocar a saia XYZ, a gente se comportar diferente. Os homens precisam parar de passar pano para esse comportamento, parar de passar pano para os amigos abusadores que fazem piadinhas machistas, porque isso não é mais tolerável. Simplesmente a gente não quer mais viver com medo e sendo vítima de violência. É gravíssimo o presidente da República fazer isso. É gravíssimo. Eu estou revoltada. Ficarei repetindo até o Alexandre de Moraes emitir uma liminar para Cristina Fribe parar de falar, parar de repetir essa aspa.